descei, divina luz, a nós descei, divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos direto aqui para o Evangelho. Eu consigo associar a palavra do Evangelho de hoje com muitos dos acontecimentos que acontecem no meio nosso mesmo, com pessoas até de caminhada, com pessoas que vão de vez em quando na igreja ou no evento da igreja, talvez um casamento, um batizado. A propósito, eu batizei 2 crianças no domingo, no sábado, né? No sábado. E uma das coisas que eu fiz questão de falar para as pessoas é dizer do que estava acontecendo ali naquele momento. Porque as coisas hoje estão tão confusas, tão misturadas, que tem muita gente hoje que toma a cerimônia do batismo como se fosse um evento social. Como se fosse mais um acontecimento em que vai se juntar pessoas, as crianças, o batizado em si, passa a ser uma coisa que não é... O importante é juntar pessoas e se confraternizar. E eu disse qualquer coisa nesse sentido. Até conversei depois com a mãe das crianças, que é de caminhada, é de grupo de oração. Eu fiquei preocupado, talvez, querendo dar nome aos bois, dizer o que estava acontecendo, eu tenha machucado alguém com palavras. Eu fiquei um pouco preocupado com isso. Mas a verdade tem que ser dita. As pessoas, infelizmente, tanto o casamento quanto o batismo, na grande maioria das vezes, as pessoas tomam como um acontecimento social. É mais um acontecimento em que nós vamos, depois disso aí, talvez tomar um lanche, ou festejar, ou comemorar. Sendo que, naquele momento, aquela criança que está sendo batizada, ele está deixando de ser criatura para ser filho. Olha a importância disso. A criança que está sendo batizada, ela está deixando está saindo da condição de criatura de Deus para a condição de filho de Deus. E as pessoas não se dão conta disso. A mesma coisa acontece com esse evangelho aqui. Tem pessoas que andam em todos os eventos da igreja, participam de missa, de grupo de oração, não estou generalizando, mas a grande maioria, infelizmente, tem que falar isso, escuta e não entende nada. Enxerga, mas não vê. E o Senhor fala em parábola para que você, que já tem caminhada, que já tem uma vida de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, tenha a capacidade de entender o que o Senhor está falando. E Ele está falando para você. A palavra é para você. Não é para quem ficou lá na sua casa. Eu gosto sempre de começar a homilia, sempre pedindo o Espírito Santo para vir em meu auxílio e em auxílio dos que estão ouvindo. Porque a gente não pode só escutar e ter os efeitos que o Senhor falou aqui. Escutou e não ouviu. Enxergou e não viu.
E quem não enxerga, não escuta e não coloca em prática, não está fazendo a vontade do Senhor. Olha o que o Senhor diz logo no começo. Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: por que tu fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento do mistério das coisas do céu, mas a eles não é dado. Você está tendo a oportunidade, a graça de ter conhecimento das coisas do céu através da palavra. E se você escuta essa palavra com o coração querendo acolhê-la, com as luzes do Espírito Santo, você vai saber como colocá-la em prática, como colocá-la no seu dia a dia, como fazer seu planejamento com a palavra, com as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre atual e é sempre providência. Aonde você estiver, ela sempre vai te dar uma luz. E ele diz aqui mais na frente: pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância. Mais conhecimento, conhecimento em abundância, profundidade na palavra. Mas a pessoa que não tem, que não se interessou, só passou por aqui, ou participou de alguns eventos, será tirado até o pouco que tem. Ou seja, aquela chamazinha que foi acesa no seu coração, até ela pode ser apagada, se você não mantê-la, não alimentá-la. E como é que você alimenta essa chama? Que ela pode se apagar e um dia acender-se novamente. É a sua caminhada. É a escuta da palavra. É a busca pelos sacramentos. A tendência é só você crescer em sabedoria, em conhecimento. Nós temos cada vez mais que buscar isso. O meu irmão e minha irmã, não é o bastante, eu sempre digo isso, não é o bastante você só vir aos domingos, participar da Santa Missa, até comungar e ir embora para casa. E volta no domingo seguinte, e no domingo seguinte, e no domingo seguinte. A palavra, se eu não me engano, foi ontem que falou de frutos, de 50, 60, 100 por um, não sei, não me lembro se foi ontem. Ontem, né? O Evangelho. A palavra produz isso na gente. Quando você recebe e recebe mais, ela vai produzir esses frutos. E qual é o fruto? Na sua caminhada, aí fora, as pessoas vão te enxergar e vão querer saber o que está acontecendo. Por que essa pessoa é assim? Eu também quero isso. E aí ela começa a produzir frutos, frutos de conversão. Aí fora, não é aqui dentro. Aqui é fácil. Lá fora, no seu trabalho, na sua diversão, na sua família. Que maravilha! Se cada vez que a gente se encontrasse no trabalho, ou em algum lugar, a gente conseguisse convencer alguém a começar a caminhar conosco nessa igreja. Ou, no mínimo, você o provocasse. Como é, agora vou dar um exemplo meu, como é que eu comecei na escola diaconal? Primeiro, um compadre meu foi ordenado. Talvez algum de vocês aqui conheceu ele. Ele mora em Goiânia hoje. O Washington. O pessoal disse até que ele se parece muito comigo. Tá? Já paguei muita conta dele só de parecer com ele. Brincadeira. Eu vi a caminhada dele na escola diaconal, participei da ordenação.
No dia que ele estava indo para ordenar, eles vinham lá na São José, eles vinham lá do fundo, já tinha aquele salão, eram 7 diáconos que iam ser ordenados. E eu vinha aquela procissão de candidatos, e um bocado de gente, e Dom Alberto vinha logo atrás, paramentado. Aí ele passou por mim e falou: ó, careca, isso é para você também. Foi bullying, né? Ele disse: olha, isso é para você também. Eu me senti provocado e entendi isso como um chamado. Nós temos que ter pelo menos essa audácia aí fora, de provocar as pessoas a mudar de vida no que diz respeito à espiritualidade. Talvez alguém está só esperando você provocá-lo ou convidá-lo para vir para a igreja com você. Você pode sim fazer alguma coisa. Ser católico, cristão, não é somente sentar aí e ficar aí comodamente sentado no mesmo lugar. Não é, Tânia? A Tânia já teve que fazer um bocado de coisa. Pegou uma senhora a responsabilidade. E muitos outros que estão aqui. O que eu quero dizer? Que nós sempre podemos e devemos dar um passo a mais na fé. Isso é produzir frutos. 30, 20, 60, 100 por um. Isso é testemunhar Jesus. Nós não podemos ficar só nessa. Chegou, entrou para dentro, sentou no mesmo lugar, comungou, voltou para casa. Não. Nós temos que fazer muito mais. Nós podemos e devemos fazer mais. Eu estou sempre provocando isso, porque às vezes eu sinto que a gente está caminhando sozinho. Quanta gente não podia estar evangelizando? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.